Oi, gente! Sentiram minha falta? Eu sou a Kelly Carvalho e esse é o Pega Pipoca, sua companhia semanal para quem gosta de cinema. E hoje vamos falar delas, sim, porque as mulheres arrasam muito no cinema. Como diria a filósofa Isa, muita fé nas malucas. Aquelas protagonistas que balançam as estruturas do patriarcado e da própria existência na nossa matéria de capa. E o teste de Bechdel? Será que seu filme favorito passa? É o que você vai saber no Lugar de Mulher é no Cinema de hoje. Na entrevista de hoje tem mulher porreta na direção, tem lésbica sentando porrete no cinema do Vale, tem mulher de amarelo fazendo sashimi de inimigo no spoiler sincerão, tem dica, tem análise, tem coisa demais. You'll never fall in love, okay? Eu moro no serviço, já falei, moro no serviço. You didn't think it was gonna be that easy, did you? You know... Então, só porque eu sou uma joaninha, eu tenho que ser mulher? Sabe quem tá chamando a mulher de louca além do seu ex? Isso mesmo, o cinema. Olha a seleção de malucas que a gente separou pra você, que como eu, adora ver uma mulher desajustada quebrando tudo na telona. Olha, deixa ela passar, radinho na cintura, mira certa pra atacar. Olha, deixa ela passar, tô subindo a rua, ninguém vai me segurar. Fé nas malucas, muita fé nas malucas. Fé nas malucas, as personagens que tacaram o caos no patriarcado e viraram ícones. Ai, que badalo! Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Olá, cinéfilos do Pega Pipoca! Hoje vamos mergulhar em produções que celebram aquelas mulheres que o mundo chama de malucas, mas que na verdade são só donas do próprio destino. Você piorou? Ô meu, liga e desliga! Como canta Isa, fé nas malucas que não param quietas. Elas são ambiciosas, revoltadas, caóticas e, acima de tudo, livres das gaiolas de docilidade que o patriarcado insiste em construir. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. How delightful. Preparem a pipoca e um caderninho de anotações, porque alguns nomes dessa lista podem incendiar sua coleção de favoritos. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Fleabag, série de 2016. A rainha do sarcasmo e da autossabotagem. Que tal uma mulher que ri da própria tragédia enquanto desafia todos os clichês de mulher perfeita? Fleabag, interpretada por Phoebe Waller-Bridge, é uma anti-heroína que transforma culpa, luto e fracasso em piadas ácidas, enquanto cutuca as feridas do machismo com um olhar direto para a câmera. The only thing harder than having to tell your super high-powered, perfect, anorexic, rich super sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out. I'm just gonna ask her. It's gonna come. Do you need to borrow money? No. Sua reação com a irmã perfeita e a madrasta tóxica é um retrato hilário e dolorido de como a sociedade pune mulheres que não seguem o script.
Yes? I'm gonna die here. Stop stealing my things. I'm just checking it's working. Oh, it's working. It's definitely working. Have fun. Boneca Russa, série de 2019. Morreu, reviveu e mandou o patriarcado pro inferno. Etc., right? What I do in my time is my business, my choice, baby. Nadia, interpretada por Natasha Lyonne, tá presa em um loop temporal morrendo de novo e de novo e de novo. Enquanto tenta escapar, essa engenheira de cabelo vermelho e atitude ácida desmonta a ideia de que mulheres precisam ser curadas de suas dores. I look at you now, chasing down death at every corner, fighting your way to the light. Do you still have that in you? Sua jornada é sobre aceitar a própria bagunça existencial e rir dela. Ah, e a cena do banheiro com a versão infantil dela mesma? Arrepiante e libertadora. Fuck! Sweet birthday, baby. What is in this? Stay away from me! I'm coming down the stairs! Jesus fucking Christ, that's dark. Derry Girls, série de 2018. Adolescentes irlandesas versus guerra, religião e frescura. Nos anos 90, durante o conflito na Irlanda do Norte, Erin e suas amigas provam que rebeldia adolescente é resistência política. You only get one life. Find your voice. You know we belong together, you and I, forever and ever. No matter where you are, you're my guiding star. Entre piadas sobre freiras controladoras e protestos violentos, o grupo usa o humor como arma contra um mundo que espera que meninas sejam comportadas. A cena do discurso no concurso de ensaios, um tapa na cara do Seja Gentil. Atração Mortal, filme de 1988. Veronica Sawyer, a psicopata que você torce pra vencer. You a Heather? No, I'm a Veronica. Verônica, interpretada por Winona Ryder, não aguenta mais ser uma Heather, aquela garota perfeita que sorri pra fotos e engole ódio. I wanted to be a member of the most powerful clique in school. Dear Diary. Então, ela e o namorado bad boy, JD, começam a eliminar colegas hipócritas. O filme é um manifesto punk contra a pressão para que mulheres sejam boazinhas, mesmo quando o mundo ao redor é podre. I did not want them dead. Did too. Did not. Did too. Did not. Shut up. Pobres Criaturas, filme de 2023. Bella Baxter, a Frankenstein que escolheu ser deusa. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Bella, interpretada por Emma Stone, é uma mulher recriada por um cientista, mas sua inocência rapidamente vira fúria libertária. Ela foge, transa, filosofa e desafia qualquer homem que tente domá-la. É um conto de fadas gótico sobre mulheres que não pedem permissão para existir. A cena do discurso no navio, arrebatadora. I am finding being alive fascinating. Bônus, As Pequenas Margaridas, filme de 1966. Anarquia em preto e branco. Chápeš to? Nikdo nic nechápe. Duas jovens tchecas dos anos 60 decidem que, se a sociedade as vê como objetos, elas serão objetos em chamas. Em cenas surrealistas, elas detonam jantares, tocam terror e zombam de toda a regra social. Um filme banido na época, mas hoje um hino para quem cansou de "Comportem-se, moças". Musíme vymyslet něco lepšího. Tá bom pra você? Essas personagens não são malucas, são revolucionárias.
Elas mostram que raiva, ambição e caos não são defeitos, mas armas contra um sistema que tem medo de mulheres desobedientes. Então, da próxima vez que alguém te chamar de dramática, louca ou difícil, lembre-se, provavelmente você tá no caminho certo. Fé nas malucas, fé na pipoca e fé em personagens femininas que vão além da mocinha em perigo. E se eu dissesse que tem grandes chances do seu filme favorito não ter nem 60 segundos de duas personagens mulheres conversando sobre absolutamente qualquer coisa que não seja macho? Duvida? Confere aí esses testes que falam sobre representatividade feminina no cinema. Você sabia que existem testes que explicam por que muito filme premiadão nem chega perto de ter representatividade feminina? Segura o meu pulo! Segura o meu pulo! Pra você que ama cinema, mas acha que igualdade de representatividade de gênero deveria estar no hype, vamos te apresentar pequenos testes que expõem que os grandes sucessos do cinema andam, e com frequência, deixando de fazer a lição de casa quando o assunto é a igualdade entre os personagens femininos e masculinos. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Você sabia que até hoje rola filme aclamado e premiado que não passa nem no primeiro nível? É tipo um Enem do machismo. E a gente vai corrigir as provas ao vivo. Nossa! Pegue a pipoca e um marca-texto que a aula vai começar. Teste de Bechdel. Duas mulheres conversando sobre algo que não seja homem? Impossível. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Criado em 1985 como uma piada na tirinha Dykes to Watch Out For, o teste Bechdel é simples. Primeiro, ter pelo menos duas personagens mulheres com nome. Segundo, elas conversam por mais de 60 segundos. Pode somar tudo no filme todo, tá? Terceiro, o assunto, nada de homens ou romance. Parece fácil? Pois Oppenheimer, vencedor do Oscar de melhor filme em 2023, e ele não foi exceção da regra, tá? E Anora, campeão no ano seguinte, apesar de ter nome de mulher no título, também não passaram no teste. Makomori, mulher não é ajudante do herói, tá? Inspirado em Pacific Rim, de 2013, esse teste exige, primeiro, uma personagem mulher com nome. Segundo, arco narrativo próprio, não só apoiar o homem. Terceiro, sem estereótipos de gênero. Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015, é campeão. Furiosa tem missão, dor e redenção sem depender do Max. Já Titanic, de 1997, Rose até tenta salvar o Jack, mas seu arco gira em torno do romance. Quase lá, Cameron. Teste de Tauriel. Sim, mulheres trabalham e são boas nisso. Batizado em homenagem à elfa de O Hobbit, ele avalia, primeiro, tem personagem feminina com nome? Segundo, ela tem profissão definida? Terceiro, e sua competência é reconhecida? Em Legalmente Loira, de 2001, passa. Do you have a resume? It's pink. And it's scented. I think it gives it a little something extra. Ellie Woods vira advogada e humilha os misóginos no tribunal. Exercise gives you endorphins. Endorphins make you happy. Happy people just don't shoot their husbands. You're fired. What? I have new representation. Reese Witherspoon. Já 007, Cassino Royale, de 2006, Vesper Lynd é agente, mas morre para motivar o bonde. Típico. I will be keeping my eye on our government's money. Teste da lâmpada sexy. Trocar a personagem por um abajur? Ninguém notaria. A regra é cruel. O filme Anatomia de uma Queda, de 2023, é uma aula de como fazer as coisas do jeito certo. Sandra Hüller, uma escritora no centro de um julgamento por homicídio, é tão complexa e decisiva
que se virasse uma lâmpada, o tribunal inteiro desabaria. You complain about the life that you chose. You're not a victim. Not at all. Be fair. I'm a man who's been cheated on. Já Transformers, de 2007, Micaela existe só pra correr de shorts curtos. Aprovadíssima. Só que não. Looks like your distributor cap's a little loose. Yeah? How'd you know that? My dad, he was a real grease monkey. He taught me all about this. I could take it all apart, clean it, put it back together. That's weird. I just wouldn't peg you for mechanical. Well, you know, I don't really broadcast it. Guys don't like it when you know more about cars than they do. Teste Furiosa. Se deixou o macho tóxico putaço, tá aprovado. Criado pelas redes, esse é o mais divertido. Se o filme gerou chorume machista no X, o antigo Twitter, ganha selo Furiosa. Capitã Marvel, de 2019, levou choro de haters por Carol Danvers ser muito poderosa. Aprovada com mérito. Stronger. Superior. You were reborn. I keep having these memories. Something in my past is the key to all of this. E Barbie, de 2023? Os memes de feminazes só provaram que Greta Gerwig acertou na mosca. Sua vida normal ou saber a verdade sobre o universo. Agora, a escolha é sua. É o primeiro. Salto alto. Precisa querer saber, ok? Tenta de novo. E agora chegou a vez da mocinha. Olha ela aí. A mocinha sempre aparece com uma luz que é pra ficar bem bonita. E cada vez mais de perto, que é pra gente ficar gostando cada vez mais dela. Lisbela, BR. 2 milhões de espectadores e 0 estereótipos. Esse teste só vale para filme brasileiro. Criado para filmes nacionais, o teste Lisbela exige, primeiro, mais de 2 milhões de espectadores. Segundo, protagonista mulher com nome e com arco próprio. Terceiro, fora de estereótipos e privilégios. Já morreu, condenada? Quem é condenado, meu irmão? Condenado vai ser você, se fizer o que eu tô te mandando. Bota a mão pra cima, vambora. Mais respeito com a senhora, hein? Cidade de Deus, de 2002. Berenice, quase invisível. Reprovado. Onde é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não. Já a Que Horas Ela Volta, de 2015, Val é mãe, mas sua história é sobre dignidade e classe social. Apesar de apresentar alguns estereótipos de classe, a personagem de Regina Casé ultrapassa esses estereótipos com um final surpreendente. Nota 10, Ana Mulaerte. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Não voltasse por quê? Vou lhe dizer uma coisa, Deus me livre, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. E agora, cabeça erguida. Esses testes não são só checklist. São armas para exigir mais das produções. Porque lugar de mulher é no cinema. Dirigindo, escrevendo, protagonizando e quebrando padrões. Então, da próxima vez que um filme falhar no Bechdel, tá na hora de fazer o papel de Furiosa Reversa e hablar muito nas redes sociais. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. E é claro, continuem ligados no Pega Pipoca, porque representatividade não é moda, é revolução. Os humanos só têm um final. Peguei, Barbie! Ideias vivem para sempre. Patrícia de Aquino vem lá do sertão e vai conquistar seu coração. Eita, que chega rimou, hein? Olha a entrevista exclusiva que a gente preparou para você. Gente, mais uma entrevista do Pega Pipoca e hoje eu tenho a honra de falar com essa mulher porreta, que é atriz, é diretora, é roteirista, ela é um monte de coisa e a gente vai querer saber o que ela tem aqui trazendo, o que ela vem trazendo, o que tem de novidade. Super Patrícia de Aquino, como Bruna Marquezine começou aos 5 anos de idade, com essa carinha de anjo, está com 25 anos de carreira, só deve ter começado como Bruna Marquezine, uma criança, para poder já ter tanto tempo. Seja muito bem-vinda, Patrícia. É um prazer gigante ter você no Pega Pipoca.
Boa noite. O prazer é todo meu. Sempre uma honra estar com vocês, né? E é isso, comecei bem novinha aí, ainda bebê, a carreira e vamos falar de muitas coisas hoje. Obrigada pelo convite, é uma honra muito grande e uma felicidade imensa. Patrícia começou no teatro, não foi no cinema, né? E não começou como diretora. Conta pra gente como é que foi essa jornada sua. Exatamente, eu comecei no teatro como atriz e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa com as coisas. E aí, enquanto eu estava ali atuando no teatro, eu já fui aprendendo também a escrever textos de teatro. Tenho 4 textos, 2 já foram montados com temporadas e tal. E aí também depois eu fui para a área de aprender a dirigir, né? Então eu sempre fui muito curiosa em relação a essas coisas. Eu tive um professor que eu sempre falo dele porque ele foi muito importante na minha vida, porque foi ele que me ensinou, ele que me deu a oportunidade, ele que puxou minhas orelhas quando tinha que puxar, assim, ele foi um pai para mim, principalmente dentro do Rio de Janeiro, porque a gente sai aqui do Nordeste e eu falo, gente, eu era uma menina bobona do interior da Paraíba e você cai no mundo que é o Rio de Janeiro, né, cidade grande, e eu tive esse cara que ele foi quem me trilhou, assim, os meus caminhos, que se chamava Duda Ribeiro. Sou muito grata a ele, sou muito grata à família dele, pelo apoio que sempre me deu. Então, assim, e aí eu ia dizendo a ele, eu queria aprender a fazer isso, e ele sempre dizia para mim, Patrícia, vai estudar, corre, vai atrás, vai fazer, e aí foi ele dando as instruções, e aí eu fui, né, depois fui aprendendo, fazendo cursos, então ele também conseguia alguns cursos para mim, que ele tinha um conhecimento muito grande, aí conseguia umas bolsas, e eu ia fazendo esses cursos de produção, de direção, e aí ia com ele, às vezes eu pedia a ele dirigia muitos espetáculos no Rio de Janeiro, e aí eu pedia a ele, deixa eu ir com você para eu aprender como é na prática dirigir. E aí ele dizia, não tem cachê, não tem dinheiro, não tem nada. Eu dizia, não tem problema, eu só quero aprender. E aí eu ia para as produções, ia vendo como é que funcionava e estudando também, né? O meu período do Rio de Janeiro a minha experiência maior foi como atriz de teatro. Tive a experiência de produção dos meus espetáculos e também trabalhando em alguns, mas escrevendo também, mas a minha trajetória no Rio foi como atriz de teatro. Sim, aí tive uma participação como atriz, né? O pessoal fala, para mim, atriz é toda atriz, né? Para mim, atriz é toda atriz, mas tem essa coisa de, é do teatro, é da TV e tal. Tive uma experiência de fazer um trabalho na Rede Globo, também como atriz. Então, no audiovisual, minha experiência no Rio de Janeiro foi toda de atuação, né? E como é Foi que foi atuando. como é que foi migrar do palco para a telinha? É muito diferente? É, muito diferente, total. Porque, primeiro que quando você entra na Rede Globo é o mundo, né? Então, você cresceu vendo a Rede Globo, vendo as produções, assistindo, e aí você chega lá e você diz, meu Deus, é tudo muito grande, é tudo muito gigante, né? E a técnica, né? A técnica de atuação também é um pouquinho diferente, e aí você fica um pouquinho mais assustada. E assim, eu caí de paraquedas na Rede Globo dentro de uma produção gigantesca que já estava acontecendo, já acho que tinha uns 2, 3 meses, que era uma minissérie, com grandes nomes, como Lima Duarte, a Bruna Marquezine, o Paulo Goulart e tal. Então, era uma galera, assim, que estava na produção e você caía ali dentro de primeira, assim, você assusta, mas no terceiro dia você já diz, peraí, já estou entendendo a coisa, e aí vai que vai. Mas tem diferença, na atuação tem diferença, sim. E da telinha para a telona, mudou muita coisa? Mudou, da telinha para telona, mudou bastante coisa. Quando eu fui para o cinema, porque assim, quando eu fui para o cinema, eu fui como diretora, né? Eu não fui como atriz, eu fui como diretora. E para mim, é engraçado,
Para mim era mais fácil chegar na Rede Globo, não sei se é porque eu estava estudando no Rio de Janeiro, em bons cursos que tinham lá, como Tablado, Arte Grimberg, Casa da Gávea, e aí eu tinha contato com a galera que era da Globo, com atores da Globo, com alunos que estavam já começando suas carreiras dentro da Globo. Para mim era mais fácil eu chegar a fazer um trabalho na Globo do que eu chegar a fazer algo no cinema. Para mim, cinema era algo muito difícil, porque a referência que a gente tem a vida inteira de cinema é o cinema americano. E aí você fica, como é que eu vou chegar lá? Né? É tão difícil, é muito complicado. E aí, quando eu cheguei no cinema, foi quando a ficha caiu e falei, a gente também é capaz de fazer cinema. E cinema muito bom, e cinema muito legal. E aí foi abrir uma janela, abriu o mundo. Na verdade, o cinema abriu o mundo para mim. Me fala dos seus filmes, Patrícia. São 4, é isso? Isso, eu tenho 4 filmes. O primeiro é o Rasga Mortalha. Ele foi do projeto Revelando os Brasis, que eu também sou muito grata a esse projeto. Eu aprendi tanto. Foram 15 dias, né, imersa naquele ambiente com o pessoal, com os profissionais e tal. Eu aprendi tanto. Então, foi através de um edital, né, do Revelando os Brasis, que eu consegui fazer o Rasga Mortalha. Então, era assim, o edital funciona assim. São para cidades com até 20 mil habitantes. E a cidadezinha, né, que eu digo assim, eu nasci em Campina Grande, eu moro em Campina Grande, na Paraíba, mas minhas raízes é no interior. Minha família toda mora no interior. E aí eu fiz o edital em 2013 e o resultado só saiu em 2017. Uau. E aí eu nem lembrava mais que eu tinha feito esse argumento, que eu tinha enviado e tal, e eles me ligaram, e eu disse, voltei para o Rio de Janeiro, e aí fui passar 15 dias dentro do Canal Futura, estudando cinema com vários profissionais, que foi importantíssimo, importantíssimo. Foi ali que eu tive o conhecimento, o primeiro contato com a parte de trás do cinema, né, por trás das câmeras, foi ali, com roteiro, direção, mobilização, arte, e tudo ali, eu tive aula de tudo ali. Então, foi uma escola, foi o pontapé inicial. E voltei, aí gravei o Rasga Mortalha, e o Rasga Mortalha foi para o mundo aí voando, né? Uma lenda folclórica daqui do Nordeste, da coruja Rasga Mortalha, e começou a ir embora para o mundo. E aí foi quem me abriu as portas, né? O Rasga Mortalha abriu as portas do cinema brasileiro para mim. E aí depois veio o Joana, que já é outra temática totalmente diferente, que é sobre violência contra a mulher, que também tá viajando aí, tá na Prime Video, tá na Box Brasil Play, e o Rasga Mortalha também tá na Box Brasil Play e tá no Aruanda Play. O Aruanda Play é a plataforma de streaming daqui da Paraíba e é grátis, então aproveitem para assistir, tem muita coisa boa do cinema paraibano. E aí veio Joana, e Joana para mim foi uma novidade, porque o Joana, ele, como tem cenas muito fortes, né, e eu sei que alguns festivais e tal, tem aquela coisa de público, ele para mim, em comparação ao Rasga Mortalha, ele rodou pouco, acho que ele passou 35 festivais, por aí, né? Porque o Rasga Mortalha tá 60, 65 festivais, né? Foi a metade. Mas o Joana, até hoje, e o Rasga Mortalha também ainda não estão liberados ao público para assistir no YouTube, porque eles ainda estão participando de festivais, tanto que o Joana, hoje, né, eu recebi o aviso que está no Rio de Janeiro, e o Rasga Mortalha está também num festival aqui na Paraíba. Mas o Joana, ele passou a ser material de trabalho dentro das universidades, dentro das escolas, dentro das assistências sociais e CRAs. Então, assim, eu recebo muitos pedidos para que o Joana seja trabalhado dentro desses ambientes. Então, para mim, é muito gratificante, porque está aí desde 2020, 5 anos, e ele está servindo de material escolar. E aí depois veio o Isso Não É Mimimi, que nasceu também assim,
de uma oficina que eu ministrava no interior, e as crianças e os adolescentes, ali pré-adolescentes, sempre querem fazer cinema, porque a primeira vez que viram cinema na vida foi o Rasga-Mortalha, que eu gravei lá. E eles ficavam pedindo. Eu disse, gente, é muito caro e tal. E a gente improvisou. Improvisamos tudo, gravamos o filme num dia só, tem 9 minutos, com os alunos dessa oficina. E aí apresentei na cidade, ok, engavetei o filme. E aí eu comecei a ver alguns festivais que aceitava que tinha, né, uma mostra que era escolar, então eu comecei, então no primeiro festival já ganhou 2 prêmios, e também é material de estudo de escolas, de universidades, de assistência social, então ele vai para essa pegada também, porque fala sobre preconceitos. E foi eles, os alunos, que escolheram esse tema. Vamos falar de preconceitos. E aí são vários preconceitos que a gente fala em 9 minutos. E é eles que contam, desenvolvi o roteiro junto com eles, então foi uma coisa bem coletiva. E aí veio o Concha, que foi o do ano passado, gravei o ano passado, lancei no final do ano, e aí a gente já ganhou prêmios também com ele, e está começando a rodar os festivais de cinema. E aí, sim, aí o Concha. E aí o Concha, ele nasceu depois da pandemia, o roteiro dele, porque eu fiquei com aquela, sabe, aquela dor da gente ter perdido tantas pessoas queridas em tão pouco tempo, né, que a gente perdeu, e aí eu fiquei me questionando quanto tempo a gente tem para correr atrás dos nossos sonhos, para correr atrás dos nossos amores, do que a gente quer. E aí eu fui juntando, né, achei um texto, o meu primeiro texto de teatro que eu escrevi, não finalizei, que era uma história de amor. E aí também juntei com uma história que em 2010 eu estava lendo um livro e também aquele livro me encantou. E eu disse, por que não eu pegar todas essas ideias e criar o Concha? Então, o Concha é uma história de amor, né, que traz várias reflexões dentro do filme, da narrativa, né, do preconceito social, do etarismo, do tempo que a gente tem. Aí eu também quis dar uma pincelada, na verdade eu quis dar uma cutucada nas grandes produções que vêm aqui para o Nordeste, principalmente aqui em Cabaceiras. E aí o que é que faz? Não pego, conta nossas histórias, as histórias nossas do Nordeste, mas que atores de fora é quem vem fazer o nordestino. Com tantos artistas maravilhosos que nós temos. E aí o que foi que eu fiz? Duas pessoas, a personagem principal e a outra, e o outro personagem, eu falei assim, eu vou criar um sotaque carioca para os personagens, que eu vou mostrar como incomoda pessoas que Sudestino. não são... Tu fez o sudestino. O sudestino. Eu falei, por que não? Por que eu não vou fazer isso? Porque eles vêm de lá e fazem o nosso, por que o nosso não pode fazer lá? E aí a gente se preparou, e aí as duas personagens são uma é nordestina, e aí fala meio nordestino, meio carioquês, aquele sotaque que ficou horroroso, que a gente sabe, e a outra é como se fosse carioca, que é filha dela e tal, e aí também tem essa pincelada, porque quando a gente convive muito com a nossa família, a gente pega os sotaques, os ditados, as gírias, as coisas. Aí eu falei, cara, por que eu não vou dar uma alfinetada? Aí deu uma alfinetada. Sensacional. E como é que tá a jornada desse novo filme? Eu sei que eu já te vi com gente muito famosa em foto, falando muito bem do filme. Parece que a recepção tá muito boa. Tá, graças a Deus tá seguindo, né? Tá seguindo, a gente começou em dezembro e foi fazendo as inscrições dele. A gente sabe que o Brasil tá com um boom muito grande de curtas-metragens, né, por conta dos editais, mas está seguindo. Essa semana eu fiquei sabendo que vai participar mais de 2, mas ainda é segredo, mais de 2 festivais, a gente já ganhou o prêmio. E assim, para mim, o primeiro festival que a gente participou foi o Fest Aruanda, que é o festival aqui de João Pessoa, na Paraíba, e tinha muita gente famosa lá. E ouvi o feedback deles depois do filme. Teve uma atriz que ela estava sentada do meu lado, uma atriz conhecida, que já fez novela na Globo, e eu lembro que teve uma parte do filme que ela deu um pulo da cadeira, ela olhou para mim e disse assim, eu não acredito. Aí eu disse, pois é isso. Então, assim, a recepção das pessoas que assistem, a semana passada também estava em uma cidade aqui da Paraíba, e ver
a reação da plateia, tanto homens quanto mulheres, assistindo o filme e eles vindo depois falar comigo, eu falei, cara, era isso. Ele pode passar em 1000 festivais e ele pode passar em 2 festivais, mas que os dois que causam esse impacto nas pessoas. E aí, vários homens, não foi nem as mulheres, vários homens vindo falar comigo depois da exibição. Eu falei, cara, isso é muito importante, isso é muito bom, isso é muito bacana. E aí eu tô feliz com essa recepção. Você deve ter tido alguns diretores homens, principalmente na sua jornada na televisão. E você agora está num set como mulher diretora. Como é que é para você essa diferença? Tem que falar grosso mesmo, tem que subir o tom para ser ouvida enquanto diretora por ser mulher? Ou você procura trabalhar só com mulheres para não ter que ter esse tipo de dificuldade? Como é que é a Patrícia diretora de cinema? Deixa eu te dizer, eu tive bons diretores, homens, né? Eu não posso reclamar que eu tive algum tipo de transtorno, constrangimento, alguma coisa de machismo, assim, comigo, com a minha pessoa como atriz. E aí, quando eu virei diretora, né, eu enfrentei o machismo, né? Dos homens que estavam trabalhando, de alguns homens que estavam trabalhando na produção e que não me ouvia porque eu era mulher. E você percebia, às vezes não se dirigia a mim, mas se dirigia a uma outra pessoa, porque era homem, mas que não estava na função de diretora, e aí se dirigia, e aí os gritos, né? E o mau humor, enfim. Isso foi muito ruim, né? E aí sim a gente tem que subir a voz e tal, para ser ouvida, infelizmente. E nesse filme, agora, do Concha, eu optei por só ter mulheres dentro do set. Isso foi uma opção minha, eu fiz o projeto com essa intenção para ver como era essa experiência. Eu falei, cara, eu vou trabalhar só com mulheres para eu ter essa experiência. Foi uma experiência bacana. Não posso dizer a você que, claro que set é sempre estressante, isso é, óbvio que é, mas foi uma experiência bacana. Só que eu já trabalhei em sets que só tinha mulheres e que foi terrível. Né? Ok. Então, e aí você fica se questionando até que ponto só mulheres ou homens, porque nós mulheres, infelizmente, ainda reproduzimos muito machismo. E aí a gente tem que se desconstruir diariamente em relação a isso. E para você, como é que está o sentimento em relação a essa mudança de mentalidade, essa abertura de possibilidade, principalmente com os novos editais, e a entrada de muitas mulheres em cargos como direção, roteiro, produção? A gente está vendo muito, principalmente curtas-metragens, a gente está vendo muita coisa feita por mulher recente, principalmente no cinema nacional, também fora do Brasil, mas pensando em cenário de cinema brasileiro. Como é que você está vendo esse movimento das mulheres? Importantíssimo, importantíssimo. Eu acho que a gente tem que ocupar os nossos espaços de direito e que, infelizmente, sabemos que a gente tem que lutar muito mais para ocupar eles. Então, esses editais, eles foram muito importantes para abrir portas para nós, mulheres profissionais do audiovisual brasileiro. Infelizmente, eu acho que os estados e os municípios não estavam preparados para receber esses editais, porque a gente se deparou com cada coisas absurdas que você ficava assim, de boca aberta, incrédula. Você dizia, não é possível que esteja acontecendo isso. E aí, eu acho que cabe ao governo federal, né, ao Ministério da Cultura, fazer um treinamento, fazer uma fiscalização de alguma forma para os estados e municípios. Por que não fiscaliza? Bota a Polícia Federal. Para mim, eu tô, cara, fez errado, bota a Polícia Federal para investigar. Eu sou dessa linhagem, né? Então, assim, a gente viu muitas coisas erradas, muitas coisas absurdas que aconteceram, porque não estavam preparados
Outros agiram de má fé, que a gente sabe que existe mesmo, mas eu acho importantíssimo esses editais para nós, mulheres. Aqui na Paraíba, eles davam uma pontuação, davam acho que 1 ponto ou 2 pontos a mais se você fosse mulher, né? Se fosse a proponente fosse mulher. Então, muita gente achou ruim por conta disso, mas aí já ajuda também pensar nessas possibilidades da gente também estar de igual para igual, porque nós temos as mesmas capacidades. Somos profissionais do mesmo jeito, então por que a gente tem que estar sempre um degrau abaixo? Então, é importantíssimo esses editais. E o que tem de Patrícia para frente? O que já está maquinando aí de projeto novo? O que a gente pode esperar? Eu estou finalizando a oficina de roteiro, né, essa semana, que foi do edital da Aldir Blanc, aqui de Campina Grande, e é uma oficina só para mulheres, e eu estou trabalhando na Associação das Empregadas Domésticas de Campina Grande, e está sendo incrível esse contato com elas, como elas querem fazer as coisas, e está sendo muito incrível, então eu estou finalizando esse projeto, e aí eu vou começar os ensaios do meu espetáculo como atriz e como dramaturga. Na Paraíba vai ser a primeira vez esse espetáculo, eu já fiquei em temporada 2 anos no Rio de Janeiro com ele, mas aqui na Paraíba vai ser a primeira vez, então agora no mês de junho eu vou começar os ensaios, voltar para os palcos, depois de tantos anos, faz muito tempo que eu não atuo nos palcos, e aí pretendo apresentar mais para o final do ano, porque demanda um tempo maior. Estou dando minhas aulas de teatro e aceitando propostas de trabalho nesse Brasilzão. Ok. Patrícia, a gente tem um tempinho já que a gente está conversando, a conversa fluiu muito bem. É um prazer gigante conhecer um pouco mais de você, né? Tá mais próxima. Como é que o pessoal te acha? Onde eles te encontram? Como é que nas redes? Aonde que você tá? Isso, nas redes sociais a galera me encontra, então é @Patrícia, o Patrícia é com 2T, tá, gente? Porque muita gente acha que é o corretor que colocou errado, não, é Patrícia de Aquino, o Patrícia com 2T, é isso mesmo, tá certíssimo. Ok. É um prazer gigante ter você. A gente espera ver você de volta aqui no Pega Pipoca em breve para falar dos seus filmes, inclusive. Então, muito obrigada e a gente se vê logo, logo. Eu que agradeço, um prazer imenso, sucesso, um cheiro grande, como a gente diz aqui no Nordeste, um cheiro grande para vocês e vamos embora, estamos juntas e misturadas. Eita, coisa boa. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. O Cinema do Vale hoje traz um casal lésbico que é tão pancadão quanto uma sessão de crossfit de ressaca. Além de tirar aquele estereótipo de que a Kristen Stewart é uma mocinha indefesa que precisa ser salva pelo vampirão. Se você tá cansado de romance lésbico, água com açúcar, Love Lies Bleeding chegou pra te lembrar que amor também pode vir com faixa de musculação, tiro e cinzas. Give us a call. Dirigido por Rosie Glass, a mesma mente perturbada e genial de Saint Maud. Esse filme dos anos 80 é faroeste LGBTQIAPN+. Com direito a Kristen Stewart arrasando no papel de uma lésbica que manja mais de armas que de cardio. E sim, é tão épico quanto parece. Lou, interpretada por Kristen Stewart, é uma geração perdida em forma de mulher. Trabalha numa academia meio caída, vive na sombra do pai criminoso e tem um passado, digamos, turbulento. Até que surge Jackie, feita por Kate O'Brien, uma fisiculturista tanquinho trincado que sonha em competir em Vegas. O amor entre as duas? Quente como pólvora e instável como nitro. E quando a família problemática de Lou entra na jogada... Yeah, you like guns? Not really. What the fuck you doing here then?
o casal vira Bonnie Bonnie, mas com mais músculos e menos piedade. Enquanto Hollywood insiste em colocar lésbicas como anjinhos frágeis, aqui temos duas mulheres quebrando estereótipos e cervicais. Jack é uma ruca que enfrenta assediadores com um soco, mas precisa ser salva pela namorada. Get back in the car. Sim, a ironia é deliciosa. Lou é pequena, mas sinistra. Sabe esconder cadáver, manipular armas e dar lição de sobrevivência em cidade conservadora. O sexo entre elas, direto dos anos 80, mas feito por mulheres que entendem mulheres. É quente, real e notoriamente não criado para deleite masculino. Finalmente, né? Então, se você quer um filme onde lésbicas enterram homens, literalmente, em vez de serem enterradas pela narrativa, se ama Kristen Stewart sendo gótica, gay e perigosa gabaritando o Código Penal, e curte uma trama que mistura suspense, sangue e romance proibido com maestria, receba esse selo de aprovado pelo Cinema do Vale para Love Lies Bleeding, um filme violentamente romântico e que prova que amor lésbico não precisa de final feliz, só de sobrevivência com estilo. Entre cenas de crime, músculos pulsantes e um clima anos 80 que até a Madonna aprovaria, o filme é um soco no estômago. E lembre-se, se sua namorada te chamar para esconder um corpo, aceita. Pode virar um date icônico. Responde rápido aqui. E se a gente colocar numa arena Beatrix Kiddo de Kill Bill e John Wick, quem que vence? Ficou na dúvida, né? Mas sabe uma coisa que ninguém discorda? Nosso spoiler sincerão, que traz aqueles filmes que a gente ama de um jeito que você nunca viu. Uma ex-assassina que sobreviveu a um massacre no próprio casamento acorda de um coma de 4 anos depois de uma tentativa extra de assassinato por uma enfermeira caolha. Ela então decide se vingar de todo mundo que tentou matá-la e faz uma lista com os nomes dos culpados e sai por aí cortando, esfaqueando e espancando geral. Tudo com a elegância de uma mulher que não tem tempo para terapia. Tudo isso usando um macacão amarelo e uma katana que ela levou para cima e para baixo, provando a baixa eficiência da fiscalização aérea de armas brancas trazidas por protagonistas em voo. A história não economiza em violência e sangue falso, com direito a rompimento de tendão de Aquiles com canivete, esmagamento de crânio de macho abusador, luta com pé de mesa, luta com faca de cozinha, luta interrompida por uma criança, luta com sucrilhos, amputação de membros superiores em público, luta com milênio malucona de minissaia, luta oriental de galera, luta com conta de luz não paga, luta em corrimão de escada, luta com pantera de kimono em cenário de quadro japonês dos anos 80, tudo no melhor estilo tarantínico, mostrando que ela é ninguém menos que o Chuck Norris de saia. O filme termina com ela indo atrás da próxima vítima, porque afinal, vingança é um prato que se come gelado, mas com muito sangue e várias cenas de pé. Afinal de contas, Tarantino. Será que o cinema está sentindo a entrada das mulheres em cargos importantes do set? Essa é a análise da nossa crítica de cinema, Aline Willick. O cinema está sentindo a entrada de mulheres em cargos importantes no set? Diretoras no comando, a revolução das pipocas no cinema. Olá, pipoqueiros! Hoje vamos falar de um plot twist mais emocionante que o final de Inception. O cinema está finalmente deixando as mulheres dirigirem o roteiro da própria história. E olha, tá sendo tão bom quanto aquele filme que você assiste e pensa, por que não fizeram isso antes? Vamos começar com um fato que é mais óbvio que vilão de filme da Marvel. O número de mulheres em cargos como direção, roteiro e produção está explodindo mais do que pipoca no micro-ondas. As mulheres já arrombaram a porta da frente da programação das TVs e do streaming. Séries como The Marvelous Mr. Maisel, com a Amy Sherman Palladino, e Fleabag, com a Phoebe Waller-Bridge, já provaram que quando as mulheres assumem a criação, a história ganha camadas tão complexas quanto um croissant de padaria francesa. Mas e nos grandes estúdios? Bem, digamos, eles ainda estão no capítulo 1 do manual de como não ser um machista. Mas calma, não é só reclamação. Olha o que acontece quando elas pegam a câmera. Apesar de ainda engatinhando nas oportunidades dos grandes estúdios,
mulheres chegam e fazem bonito nas premiações. Nos últimos 5 anos, já tivemos 9 indicações de melhor filme para longas dirigidos por mulheres. E não estamos falando de qualquer história, não. São narrativas, geralmente, que apresentam protagonistas femininas potentes, como A Substância, de Coralie Ferget, Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, ou Nomadland, de Chloe Zhao. Tá ok que você quer falar de cifras? Ok, vamos lá. O que dizer do sucesso de Barbie lotando e deixando cor-de-rosa as salas de cinema em todo o mundo? Mas por que isso importa? Simples. Quando mulheres escrevem e dirigem, as personagens femininas deixam de ser a namorada do herói ou a louca que precisa de um homem e viram gente de verdade, tipo em Little Women. De novo, Greta Gerwig. As irmãs Mark não só a doce, a rebelde, a artista e a tímida. Elas têm ambição, dúvidas e unhas sujas de terra. E no streaming, I May Destroy You, obra-prima de Michaela Coel, aborda consentimento e trauma com uma honestidade que dá um soco no estômago, no bom sentido. Ah, e os grandes estúdios? Bom, eles ainda estão do tipo... Vamos começar com uma mulher dirigindo, talvez um filme de romance, talvez uma comédia. Enquanto isso, a Netflix e a Amazon já estão contratando diretoras para tudo, de faroeste à ficção científica. Em Unorthodox, dirigido por Maria Schrader, e The Power, de Naomi Alderman, são provas de que, quando elas assumem o controle, até gêneros masculinos ganham nuances inesperadas. E o futuro? Melhor que sequência de Shrek, com cada vez mais mulheres em festivais como Cannes e Sundance e premiações pressionando por diversidade. Oi, Oscar! A tendência é que o cinema tradicional finalmente entenda. Não é filme de mulherzinha, é filme bom. E ponto. Para fechar com chave de ouro e um pouquinho de ironia, eu deixo a dica. Na próxima sessão, repare nos créditos. Se a diretora for mulher, prepare-se para ver o mundo por lentes que vão além do homem branco salvando o dia. E eu garanto, até a pipoca vai ter um outro sabor. Ó, homens, não se preocupe, vocês ainda vão poder dirigir os carros das protagonistas até o aeroporto no final do filme. Não se preocupe, querida, a dica de hoje está imperdível. Se você já ouviu histórias de mulheres que vivem em uma bolha que parece um filme de tão surreal, você vai adorar esse thriller. Fica a dica. Desculpa, eu esqueci de te dizer, mas você não tá muito bem. E o único jeito de ficar bom é ficar em casa o dia todo. Tchau. Vitória é segura e protegida. Aqui você pode viver a vida que você merece. Todos nós podemos viver a vida. Foi dica que você pediu? Então toma! Hoje vamos mergulhar em um thriller psicológico que esfola a pintura impecável do patriarcado e mostra o que há por trás do Felizes para Sempre. Não se preocupe, querida, de 2022, dirigido por Olivia Wilde, não é só um filme sobre segredos sombrios. É um soco no estômago contra a ilusão de que lugar de mulher é na cozinha, sorrindo e acenando. Preparem o coração e o ódio, que a dica vem quente. Anos 1950, casa de revista e um projeto chamado Controle. Alice Chambers, Florence Pugh, é a esposa perfeita, elegante, dócil e sempre pronta para receber o marido Jack, Harry Styles, com um drink após o seu trabalho misterioso no projeto Vitória. A comunidade de Victory é um sonho retrô. Mulheres impecáveis, jantares glamurosos e maridos que salvam o mundo enquanto elas dançam, limpam e engolem dúvidas. Mas quando Alice começa a ter flashes de memórias perturbadoras e uma amiga desaparece, a fachada de perfeição racha e o que escorre não é verniz, é sangue. Alegoria da cegueira, quando o patriarcado é uma bolha de sabão envenenada. Victory não é só um cenário vintage. É a materialização da fantasia machista de que mulheres devem ser belas, recatadas e do lar. As esposas são tratadas como bonecas de porcelana.
Lindas, frágeis e sem direito a perguntas. O filme escancara como o controle patriarcal se disfarça de proteção. Os maridos dizem que cuidam, mas na verdade aprisionam. E Alice, ao questionar, vira a chave para um thriller que mistura Black Mirror com Stepford Wives. Despertar para a realidade. O thriller como grito de guerra. O gênero psicológico aqui não é acidente. A jornada de Alice é um processo de desconstrução. Cada alucinação, cada mentira descoberta é um tijolo arrancado do muro da ilusão. Florence Pugh entrega uma atuação de arrancar lágrimas e revolta, mostrando o custo emocional de enxergar a verdade em um mundo que te obriga a fingir demência. E Chris Pine, como um líder carismático Frank, é o retrato do patriarca que adora ser chamado de herói enquanto cala vozes. Por que ver? Porque nem toda prisão tem grades. Além da direção impecável de Olivia Wilde, que usa cores vibrantes para contrastar com a escuridão da trama, o filme é um manual de resistência. A trilha sonora, que oscila entre jazz suave e batidas angustiantes, reflete o caos interno de Alice. E a reviravolta final? Não vamos dar spoiler, mas digamos que é um lembrete de que às vezes a loucura é a única resposta sã ao mundo doente. Não se preocupe, querida, é mais que um suspense. É um alerta. Para quem acha que feminismo é palavra feia, o filme responde com Florence Pugh arrancando máscaras e maridos com as unhas. Então, se você ainda acredita em Felizes para Sempre, assista, mas prepare-se para acordar. Se até hoje a gente ainda não conseguiu te convencer a parar de falar mal do cinema brasileiro, agora é certeza que a gente vai. O incrível clássico de Ana Mui Laerte, que traz Val e Jéssica, duas nordestinas que arrastaram multidões para as telonas e conquistou o coração do público, dos críticos e de júris de festivais ao redor do mundo. Que Horas Ela Volta é passado de bom e é do Brasil. Na Barra, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Mentira! Que bom, Val! Que ótimo, né? Meu amorzinho. Oh, meu Deus. Tá me levando pra casa dos teus patrões? Se você acha que conflito de classes é só tema de prova de sociologia, Que Horas Ela Volta vai te dar uma aula dramática e hilária de como o Brasil é um país de contrastes. E cafezinhos quentinhos. Dirigido por Ana Mui Laerte, esse filme de 2015 é obrigatório para entender que, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Val, interpretada por Regina Casé, arrasando como sempre, é uma empregada doméstica que vive na casa de uma família rica de São Paulo, cuidando da mansão, do filho e de quase tudo no cotidiano da vida da patroa. Tudo ia, entre várias aspas, bem, até que sua filha Jéssica, a incrível Camila Márdila, aparece do nada para fazer o curso pré-vestibular e derrubar as barreiras sociais como um trator. De repente, a piscina que Val nunca usou vira palco de treta, o micro-ondas vira campo de batalha e a pergunta "posso tomar um suco?" vira um manifesto político. Quando eles falam, quando eles oferecem alguma coisa que é deles, é por educação. É porque eles têm certeza que a gente vai dizer não. Enquanto a patroa Bárbara, Karine Telles, chora porque Fabinho, seu filho de colégios ultra caros, foi mal no vestibular, Jéssica, a nordestina sem grana, chega com um "oi, gente" e uma autoconfiança que faz até o portão da casa tremer. Spoiler, a cena da piscina é icônica. Jéssica. Filha. Oi, mãe. Eu tô ligando pra dar boa noite. Tem empregada virando protagonista, tem burguês ficando bravinho e tem Regina Casé virando símbolo da luta trabalhista brasileira. Que Horas Ela Volta é um retrato sem filtro da desigualdade. Entre cafés servidos, olhares atravessados e frases como "isso aqui não é hotel", o filme prova que maternidade e classe social são temas que doem, mas também libertam.
E olha que Jéssica é a heroína sem capa que todo mundo precisa ver. Ela não pede licença, ela ocupa. Quando pequenos detalhes como figurino ou um som ambiente complementam o sentido da trama, a gente chama isso de direção de arte. E foi com muita maestria que Sofia Coppola fez isso em Maria Antonieta, filme de 2007. Para auxiliar na composição da narrativa, a direção de um filme pode dispor de vários instrumentos, dentre eles o desenho de som. Em Maria Antonieta, de 2007, Sofia Coppola utilizou de maneira muito rica esse recurso. Na obra é possível ver 2 sons recorrentes. She doesn't seem the least bit interested in him. She is Austrian. They're not exactly the warmest people. O de pássaros, que ajuda a construir a ideia da personalidade livre e indomável da protagonista e está presente em momentos cruciais da trama. Nessa cena, a direção de arte ainda se utiliza do figurino em forma de gaiola para reforçar a ideia de dominação e confinamento da natureza de Maria Antonieta assim que ela adentra o território francês. Outro som recorrente é o de cavalos, para trazer uma nuance de que seu comportamento é rebelde e inadequado para a corte francesa. A cinematografia do filme também nos traz tomadas amplas em conjunto com os efeitos sonoros para entregar uma ideia de ímpeto de liberdade versus um não pertencimento à realidade que foi imposta à jovem. No fim do filme, mesmo com o trágico destino que aguarda a protagonista, a diretora escolhe não por acaso colocar o som de pássaros e de cavalos novamente. Como quem diz, o espírito rebelde se libertou. Are you admiring your Lime Avenue? I'm saying goodbye. Você já se ligou que as princesas da Disney não têm amigas? A tia Kelly se ligou e conta agora pra você. Trabalhadorzinhos do futuro, univos! Empolgante! Olá, proletariado do amanhã! Hoje a titia Kelly veio trazer mais do que cinema. Tá brincando comigo, pegadinho? Veio trazer consciência de classe. Formigas não servem a vocês! São vocês quem precisam de nós! Mas calma, 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 que antes que me acusem de estar implantando e doutrinando vocês com ideias comunistinhas... Não, nada a ver, irmão. Em minha defesa, eu preciso dizer que a minha dica de hoje é um filme norte-americano, viu? Sim, isso mesmo, da Disney. O que foi? Eu preciso lutar com as armas que eu tenho, né? Mas o filme é realmente da Disney, viu? Ah, desculpe, dá pra cortar? É que eu acho que eu não tô chegando lá. Em Vida de Inseto, o Flick é uma formiga inventora que ela tá incomodada ali com a exploração dos gafanhotos, liderados pelo ganancioso Hopper. Como é que você tem a audácia de armar essa pra mim? Depois de um certo desastre, uma invenção. Aí o Flick é expulso do formigueiro e sai em uma grande aventura em busca de insetos guerreiros para defender as formigas da ameaça dos usurpadores de sementes. Mas é melhor eu consertar umas coisas antes de eu ir, não acha? Não, vá logo. É só sair. E digamos assim que não foi bem um grupo de guerreiros que o Flick achou. Ah, mais uma vez nossa reputação nos precede. Na verdade, eles encontraram uma turma bem melhor. O maluco é brabo. E juntos eles aprenderam que unidos são mais fortes do que imaginam. Hopper, eu odeio te interromper, mas... Pois chama aquela sua tia lá do Zap pra assistir um filminho com você, vai. Me perdi!
Cadê a trilha? Eu estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Vamos empacar aqui pra sempre. Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos, vamos dar a volta na folha. Dar a volta na folha? Eu acho que não vai. Eu tenho certeza que ela vai adorar. Imagina, meu único interesse é aumentar a união da família. Gente, que ideia absurda que vocês fazem de mim. Oi, Joaninha lindinha! Show mosca, desinfeta. Pra você que duvidou que seria possível fazer um episódio tão bom falando somente de mulher, te mando um beijinho no ombro. Chega ao fim, mais um Pega Pipoca e eu já faço um combinado aqui com vocês. Te vejo aqui semana que vem, ok? Lembrando que o Pega Pipoca é um oferecimento da Secult Goiás através do edital 9 da Lei Paulo Gustavo. Pega Pipoca, um programa idealizado, escrito, apresentado e dirigido por mulheres. Agradecemos muito às leis de incentivo que fortalecem cada dia mais o audiovisual feito por elas. E viva o cinema feminino! Tchau, tchau!